Olá, você está no canal Fim Chegou, um canal dedicado a fornecer informações sobre os acontecimentos proféticos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, abençoe essa mensagem, que o Senhor venha nos preparar para os eventos finais dos últimos dias. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é evidente que os Estados Unidos estão passando por um processo inédito. A quebra da democracia está se acentuando. Vemos que o governo Trump, apoiando várias ideias do projeto 2025, tem tornado os Estados Unidos um pouco isolado do contexto ocidental da Europa, fazendo com que ele perca aquela identidade de liberdade, de democracia. Vemos recentemente que os Estados Unidos se retirou da OMS, a Organização Mundial de Saúde. E agora há um estudo para que os Estados Unidos também se retirem da ONU, órgão pela qual foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para conter as grandes ditaduras que se desenvolveu no mundo, referindo-se à União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial. Porém, o estreito de Trump com a Rússia, que é um país autocrata, tem sido visto por muitos como o estopim para o fim da liberdade religiosa. Para nós adventistas, vemos que isso é apenas um prenúncio de que mostra que os Estados Unidos vai sim quebrar a liberdade religiosa e derrubar a primeira emenda que mantém o governo fora da religião. Quando nós olhamos aqui, isso aqui é uma matéria da França, deixa eu ver se eu traduzo aqui. Aqui diz o seguinte: eurodeputada francesa exige que os Estados Unidos devolvam a Estátua da Liberdade. Então, queridos, olha que coisa interessante. A Estátua da Liberdade é um símbolo existencial dos Estados Unidos, que mostra que os Estados Unidos é um país da liberdade. Quando que foi presenteada a Estátua da Liberdade? A Estátua da Liberdade ela foi presenteada justamente quando os Estados Unidos estavam completando 100 anos de liberdade da Inglaterra. Por fazerem dele uma nação livre, onde todos podiam viver de acordo com os ditames da sua consciência, a França, na época, decidiu dar a Estátua, da Liberdade como presente para os Estados Unidos. Porém, agora está mudando. A própria França, ou seja, um dos representantes do Parlamento Europeu, disse que não faz mais sentido, isso aqui é importante, nós entendemos que é um contexto profético, que não faz mais sentido os Estados Unidos ter a Estátua da Liberdade lá, porque eles estão quebrando todas as liberdades individuais. E aqui diz o seguinte: a França deve recuperar a Estátua da Liberdade, porque os Estados Unidos não representam mais os valores que levaram a França a oferecer a estátua, disse um deputado europeu francês no domingo. Devolva-nos a Estátua da Liberdade, disse o político do centro-esquerda, em uma convenção do seu movimento de centro-esquerda. Vamos dizer aos americanos: escolheram ficar do lado dos tiranos, aos americanos que demitiram pesquisadores por exigirem liberdade científica. Devolva-nos a Estátua da Liberdade, disse ele aos apoiadores, entusiasmados. Nós demos a você como um presente, mas aparentemente você o despreza, então ficará bem aqui, em casa, ele acrescentou. A Estátua da Liberdade foi inaugurada no porto da cidade de Nova York em 28 de outubro de 1886, para o centenário da Declaração da Independência dos Estados Unidos como presente do povo francês para a América, e foi projetada pelo francês Auguste. Paris tem uma cópia bem menor da estátua em uma pequena ilha do rio Sena, em Paris. Um defensor ferrenho da Ucrânia criticou duramente a mudança radical da política dos Estados Unidos. Então vamos lá. Essa política dos Estados Unidos de quebrar as liberdades individuais e também o seu estritamento com a Rússia
apesar da guerra que está se desenvolvendo entre a Rússia e a Ucrânia, fez com que a Europa se afastasse dos Estados Unidos, a ponto de a própria Europa agora estar se armando, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, né? Sabemos que os países europeus só tem 2 que têm armas nucleares de destruição em massa, que é a França e o Reino Unido, a Inglaterra. Os outros países, eles estão sob o guarda-chuva dos Estados Unidos. Então, com esse estreitamento entre Rússia e os Estados Unidos, estão fazendo com que os europeus se afastem do apoio aos Estados Unidos e eles mesmos se desenvolvam suas armas, né, fazendo até mesmo a corrida nuclear. Queridos, isso aqui é uma informação muito séria. O fato dos Estados Unidos, a própria França, dizer que os Estados Unidos não é mais o país da liberdade, isso vai ao encontro justamente o que Ellen White falou sobre os Estados Unidos. Aqui é a meditação Maranata, 4 de julho, ok? Os Estados Unidos, diz aqui, ó. Deixa eu ver a parte aqui. Aqui diz aqui, ó. O Senhor tem feito mais pelos Estados Unidos do que por qualquer outro país sobre o qual brilha o sol. Isso é verdade. Perceba que os Estados Unidos é o país mais rico do planeta. O seu PIB excede a vários trilhões de dólares a mais do que qualquer outro país. O dólar é a moeda mais forte do planeta. As pessoas veem isso como se fosse uma luta de um povo que é justamente capitalista, um povo econômico. Mas a serva do Senhor atribui ao sucesso financeiro dos Estados Unidos a Deus. Por quê? Porque quando os Estados Unidos eles se libertaram finalmente da Inglaterra, eles colocaram na Constituição a primeira emenda, que separa o governo da religião, dando liberdade para as pessoas acreditarem no que elas quiserem. Então foi com base na liberdade que as pessoas sentiram prazer em ter um pedaço de chão ali nos Estados Unidos e se desenvolver financeiramente. Então as pessoas viam os Estados Unidos como a terra da liberdade, né? A terra do novo mundo. E foi essa liberdade, através dos cristãos ali, que fez com que os Estados Unidos é o que é hoje, o país mais poderoso do mundo. Aqui diz que foi o Senhor que tem feito mais pelos Estados Unidos do que qualquer outro país sobre o qual brilha o sol. Aqui ele proveu um asilo para seu povo, onde pudesse adorá-lo de acordo com os ditames da consciência. Aqui o cristianismo tem progredido em sua pureza. A vivificante doutrina do único mediador entre Deus e o homem tem sido ensinada livremente. Perceba que é justamente por causa da liberdade religiosa que fez com que os Estados Unidos fosse o que é hoje. Mas o que diz a profecia? Apocalipse 13, verso 11 e 12, diz que a besta que emerge da terra, se referindo aos Estados Unidos, que fala parece cordeiro, mas fala como um dragão. Diz que essa besta vai devolver de volta o poder a Roma, a Igreja Romana, ao Vaticano, e fazer com que o mundo adore a primeira besta. Então, assim, essa declaração desse deputado que diz que os Estados Unidos não é mais o país da liberdade é uma declaração séria. Isso nos mostra que realmente os Estados Unidos está a um passo de unir a Igreja e o Estado. Foi-me mostrado que Satanás está furtivamente tomando a dianteira. A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, será invalidada em nossa terra, Estados Unidos, e a lei alardeada, né, a liberdade e a liberdade religiosa terá o seu fim. Quando nossa nação e seus conselhos legislativos votar leis para reprimir a consciência dos homens, no tocante a seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e fazendo com que o poder opressivo seja posto em ação contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será de todas efeito invalidada em nossa terra, Estados Unidos, e a apostasia nacional seguirá a ruína nacional. Então perceba que os Estados Unidos é o país mais poderoso da terra. Se os Estados Unidos quebrar a liberdade religiosa ou qualquer liberdade individual,
Isso é o fim. Por que é o fim? Por ele ser a nação mais poderosa, vai fazer com que os outros países imitem um exemplo. Então, quando nós vamos aqui, nessa reportagem que diz que um dos deputados, né, ou seja, ele é apenas um representante, mas muitos têm essa ideia, que os Estados Unidos não é mais um país da liberdade, pedindo de volta a Estátua da Liberdade. Isso mostra que a coisa está mais avançada do que a gente imagina. E voltando aqui, muitos não sabem, em junho agora, os Estados Unidos, a Suprema Corte, que tem maioria católica, tomará a decisão mais grave, e eu posso dizer que é mais grave do que apoiar a Rússia, como esse deputado disse aí. Aqui está dizendo que, pela primeira vez, os Estados Unidos poderá financiar uma escola católica com 100% de dinheiro público, unindo a igreja e o Estado. Ou seja, a primeira emenda diz, lá nos Estados Unidos, diz que não pode fazer preferência para nenhuma religião. Isso foi o que os pais fundadores colocaram. Mesmo eles sendo protestantes, eles colocaram na primeira emenda que os Estados Unidos não poderiam fazer preferência para nenhuma religião. Só que agora eles estão querendo fazer preferência para o catolicismo. O próprio vice-presidente, o J.D. Vance, ele é católico, né? Então vemos aqui que uma escola católica de Oklahoma foi levada ao tribunal de Oklahoma justamente porque não pode o governo, né, financiar uma escola religiosa com 100% do dinheiro público. A escola recorreu e foi parar na Suprema Corte. Ok? Olha que os legisladores, né, e o povo de Dakota, do Oklahoma, desculpe. O povo de Oklahoma disse sobre essa escola: não podemos permitir escolas públicas se tornem escolas dominicais, tá vendo? Disse o presidente da Federação Americana. Então o que acontece? Essa situação aqui, ela vai ser decidida em junho. Ou seja, o Tribunal de Oklahoma não aceitou com que essa escola católica fosse financiada com 100% com dinheiro público. E agora a questão vai ser levada em junho. Ok? Vai ser levada em junho agora para a Suprema Corte decidir. A pergunta é: será que os juízes, né, no caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é a maioria católica, são de maioria 6-3, né? 6 são conservadores, 3 não são. Será que a maioria católica conservadora, os juízes, vai permitir que essa escola seja financiada 100% com dinheiro público dos Estados Unidos, fazendo uma união entre igreja e Estado e derrubando a primeira emenda? É claro que, mesmo sendo a decisão da Suprema Corte, ela precisa do aval do Congresso, né? Então, vemos aí o estreitamento dos Estados Unidos com a Rússia. Vimos aí os franceses se declarando que os Estados Unidos são inimigos da liberdade. Tudo isso nos mostra que sim, há uma visão clara de que os Estados Unidos aí está pronto de derrubar a liberdade religiosa lá. E ele, servo do Senhor, disse que esse é o passo final. Se isso acontecer, é praticamente o fim do mundo. Tá ok? Como ela disse aqui, é praticamente o fim do mundo. Se os Estados Unidos tirar a liberdade religiosa e fazer preferência para uma religião em detrimento de outras, o fim realmente chegou. Queridos, aguarde os últimos eventos, vamos acompanhar, vamos ver se em junho esses juízes, né, no caso da Suprema Corte, votarão a favor dessa escola católica para se tornar uma escola 100% pública, ok? Vamos ficar de olho aí. Queridos, eu volto a fazer um apelo para o meu amigo que está
um problema sério nos olhos, que pode vir a ter cegueira. Eu deixarei aqui o site aqui da vaquinha para vocês clicarem lá e ver quanto que já foi contribuído. Ele precisa de 6 mil reais. Foi contribuído apenas 700 e poucos reais. Eu creio que se nós formos realmente convertidos e se compadecer no coração, ajudaremos o nosso irmão. E não precisa de muito. Assim como esse canal e o outro canal que eu tenho, a Liberdade, o outro canal que eu tenho se chama Mensagens Poderosas, com mais de 1.500 inscritos. Eu creio que a maioria são adventistas desse canal. Se cada um doar pelo menos 6 reais aí para o nosso irmão, eu creio que ele vai ter esse valor para fazer cirurgia nos seus olhos, que a situação dele é grave. Mais uma vez colocarei o vídeo aqui dele no final desse vídeo. E que se Deus tocar no seu coração, que você possa ser grato a Deus e ajudar o nosso irmão, ok? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor Deus, vemos que o mundo caminha para o seu fim. A liberdade está sendo derrubada nos Estados Unidos. Logo, terá uma união entre igreja e Estado. Que possamos nos fortalecer, estar firme, porque isso é um sinal grave de que realmente a marca da besta será imposta no mundo. Ajude essa pessoa que está ouvindo essa mensagem a se preparar também. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olá, amigos. Vocês já me conhecem, né? Eu sou Enoque Ramos, estou aqui com o meu amigo Marcos, de Jesus. Sou do canal, que sou o criador do canal aqui Mensagens Poderosas, tanto como no Fim Chegou. Esse caso aqui é excepcional, então eu vim trazer aqui para vocês, compartilhar aqui no meu canal. Tá ok? Estou aqui com o Marcos, ele vai contar um pouquinho sobre ele e qual que é a necessidade dele nesse momento. É que eu tenho diabetes, estou com uns problemas nos olhos, na retina dos olhos. Aí o médico falou que eu tenho que fazer uma cirurgia. Preciso fazer porque eu tenho que ficar bom para trabalhar, porque eu não estou enxergando muito. Eu sou predeiro e tá na hora de trabalhar, não estou podendo ver, colocar o prumo na parede para ver como é que vai sair. Então, tenho 3 filhos, 4 netinhos e preciso muito de trabalhar, que é o que eu preciso, e eu preciso fazer essa cirurgia. E o dinheiro eu não tenho para fazer. E quanto que é a cirurgia, o médico falou para você? Total? Total é mais ou menos, eu vou colocar pelo menos uns 6 mil. É o total do tratamento com a injeção que eu vou tomar. Quanto tempo você tem diabetes, meu irmão? Mais ou menos uns 8 anos, de 8 a 10 anos, mais ou menos isso. Então, meus irmãos, eu estou no Nordeste, né? E como vocês sabem, a situação no Nordeste é difícil. Não é igual aí em São Paulo, que sempre tem emprego disponível. Aqui o pessoal vive do Bolsa Família, que é no caso aqui do Marcos, e ele tem uma família grande para sustentar. Se ele ficar parado, eles vão passar necessidade. Então é um apelo que eu faço aí para vocês. O livro Conselhos para a Igreja, a Serva do Senhor diz, ali no capítulo sobre mordomia, que toda a igreja deveria ter um caixa para sustentar os pobres. E as nossas ofertas para os necessitados é uma forma de gratidão a Deus pelo nosso alimento, pelo vestuário e pela moradia. Está escrito lá. Se você é grato pela sua moradia, pelo seu alimento, pela sua vestimenta, lembre do nosso irmão aqui. Felizmente nós não temos como ajudar ele com esse valor de 6 mil reais, porque
é muito para nós também não temos condições, por isso estamos fazendo um apelo para vocês. Eu vou deixar a receita aqui no final do médico, do vídeo, vou deixar aqui, tá ok? Para você ver o problema que o médico fala exatamente, o que ele tem, entendeu? E o nome da clínica. O SUS nós sabemos que demora demais, milhares de pessoas na fila e o problema dele está se agravando. Praticamente pode envolver a cegueira, né? Então é um apelo que eu faço para os irmãos, né? O irmão Enoque aqui do canal Mensagens Poderosas do Tempo do Fim, o fim chegou. Eu peço que o Espírito Santo ele toque no seu coração e vocês lembrem, tá bom? Eu vou deixar a forma de contribuição aqui no final do vídeo, tá ok? Deus abençoe a todos e que possamos ajudar o nosso irmão. Quando ele conseguir a cirurgia, eu volto a gravar um outro vídeo dando uma retórica para vocês aqui sobre o resultado, se a gente conseguir o dinheiro, tá ok? Aguardo aí dos que puderem e dos que o Espírito Santo tocar no coração, aguardo o retorno de vocês. Sua ajuda. Deus abençoe a todos. Então, meus irmãos, para doar é bem fácil. Você clica aí no link, você vai para o site da vaquinha. Você vai clicar em Quero Ajudar. Aí quando você clica em Quero Ajudar, depois você coloca o valor. Um exemplo aqui. Aí coloca um valor aqui simbólico. Depois você clica em contribuir, ok? Clica em contribuir, aí depois é só copiar o código e colar no seu aplicativo do seu banco e assim você faz a transferência via Pix, tá ok? Mas se você não quiser entrar no site e quiser fazer a doação direta via Pix, a chave da vaquinha, também ela está disponível aí no final do vídeo.